CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Prezados amigos, estamos aqui para trocar ideias e estudar um pouco a respeito de Allan Kardec. Nesse singelo encontro, nós vamos ter chance, nesse mês de outubro, que comemora-se o nascimento de Allan Kardec, falar um pouco da grande importância histórica de Allan Kardec para a humanidade ocidental e a influência da doutrina espírita no Brasil. Essa importância é muito grande porque Kardec foi um homem precursor, ele era visionário, um homem extremamente erudito para a sua época. A combinação de vários fatores contribuíram que Kardec não fosse apenas o codificador, mas um personagem de extrema importância, revelando aos homens que a morte, ela não extinguia o princípio inteligente que existe em cada um de nós. Porque, durante muito tempo, a ciência na idade moderna para a contemporânea resolveu procurar aonde estava a vida que se manifestava por intermédio de um corpo físico, o princípio da vida. E pesquisadores, cientistas, a gente vê isso em livros, vão escarafunchar de tal maneira o corpo físico, achando que era possível localizar dentro do organismo físico o princípio que garante a vida do organismo. Allan Kardec, através de um estudo sistematizado que ocorre na metade do século XIX, percebe claramente que a força, a inteligência, o princípio que dava vida ao corpo físico era o espírito. Então nós vamos aproveitar a oportunidade e fazermos essa visão de uma forma bem objetiva e, se possível, didática. Allan Kardec, um espírito com muitas encarnações, foi preparado para essa missão. E, curiosamente, se nós buscarmos nos livros da doutrina espírita do Brasil, nós vamos ver que Chico Xavier nos legou um conhecimento muito grande, nos revelando, por intermédio da psicografia de Humberto de Campos, que Allan Kardec estava sendo preparado para reencarnar no momento em que a França passava por uma grande turbulência, que era os desdobramentos das guerras napoleônicas. Napoleão, que reencarnou com o objetivo de poder levar a oportunidade do estudo, do esclarecimento a todo o mundo ocidental, preparando o terreno de uma maneira bastante iluminista, de uma maneira bastante humanista, para que a doutrina que Kardec vinha organizar pudesse encontrar terreno fértil. Então, é importante que a gente se lembre de uma passagem nesse mês de outubro, que é Kardec e Napoleão, aonde, no plano espiritual,
Nós encontramos isso em Huberto de Campos, nós vamos ver daqui a pouco, aonde, numa reunião no plano espiritual, em desdobramento, Napoleão é levado a esferas mais elevadas para ser chamado a atenção de que ele não estava cumprindo devidamente o que havia sido programado e que um novo espírito preparado para essa missão de dar continuidade a todo o trabalho que Napoleão, de uma certa forma, iniciou, rompendo com a Idade Média e abrindo espaço para a Idade Contemporânea, para uma nova forma de enxergar a realidade, estava prestes a acontecer. Essa reunião, ela ocorre no plano espiritual pouco antes de Allan Kardec reencarnar. Então, nós podemos dizer claramente que Kardec, ele conhece Napoleão. Kardec sabia que Napoleão havia reencarnado na frente para abrir caminhos. Não era caminhos através da guerra, através dos seus exércitos implacáveis, como um rolo compressor, mudando e derrubando todas as monarquias absolutistas. Era levando conhecimento dos enciclopedistas, era levando conhecimento iluminista para que os homens pudessem enxergar o mundo sob um prisma diferente, a tal ponto que permitiria que Allan Kardec, anos depois, pudesse ser o codificador que todos nós conhecemos. Então, Ricardo, pode subir a tela do PowerPoint para que a gente possa começar falando um pouco sobre Allan Kardec. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, e ele terá a oportunidade de, como um espírito bastante amadurecido moralmente, intelectualmente falando, ele reencarna com a chance de poder acessar conhecimento que ele já trazia na sua bagagem espiritual no momento que viesse a entrar em contato com vários acontecimentos que iriam, digamos, funcionar como um gatilho para que ele pudesse despertar para o seu compromisso reencarnatório. Não era uma tarefa fácil. Por quê? Porque Allan Kardec, ele nasce em Lyon e vai, pela família ter alguma condição financeira, ele vai ser encaminhado para estudar e ter uma bagagem melhorada. Ele teve um preceptor, que na época se chamava assim, à altura. Então, nós vamos voltar nessa tela, mas num momento vamos avançar um pouquinho. Então, Allan Kardec, que tinha um nome completamente diferente, Hippolyte de Léon Denisard Rivail, esse é seu nome de batismo, ele vai ser encaminhado para estudar com Pestalozzi. O professor Pestalozzi, conhecido na Suíça, um emérito educador de crianças, recebe Allan Kardec e vai instruí-lo com todo o conhecimento da forma que se educava. Antigamente, as escolas, elas eram informais. As crianças aprendiam de uma maneira informal. O educador ensinava quase que de forma doméstica. Nós não tínhamos, até na época do Iluminismo, até metade do século XIX, nós não tínhamos a escola da forma convencional, a não ser para os nobres, pessoas abastadas que tinham como preceptores os padres. Mas Pestalozzi desenvolveu um conhecimento e uma técnica que permitia que as crianças aprendessem mais rápido. E, curiosamente, o aluno Rivail, ele aprende numa velocidade tão grande que, só para vocês terem uma ideia, em determinados momentos, ele se tornava
monitor dos seus colegas. Quando o professor Pestalozzi precisava se ausentar, ele ficava no lugar. Ele tinha uma facilidade de aprender. Chegou a falar 5 idiomas diferentes: francês, italiano, alemão, latim, grego. Essa facilidade que o aluno Rivail tinha dava a ele uma visão totalmente diferente em relação ao restante. E com isso, esse jovem, ele acaba aprendendo tão rápido que um dia o professor Pestalozzi diz para ele: eu não tenho mais o que lhe ensinar. Volte para a sua cidade e, se desejar, torne-se um professor, torne-se um preceptor de jovens, como eu ensinei a você. Ele se despede do professor Pestalozzi, que o tinha como um filho, tamanha a identidade entre os dois. E Kardec retorna para León, aonde ele vai pensar o que ele vai ter que fazer. Com o tempo, ele descobre que para poder estudar, para poder trabalhar, ele não poderia ficar numa cidade pequena, ele tinha que ir para Paris. E ele vai para Paris e ele vai fundar uma escola. Ele era um educador, ele era um professor, um pedagogo. Então, na época, havia uma tendência muito grande, como hoje estamos voltando a fazer isso, estudos transversais, ou seja, o professor dava aula de português, as 4 operações, que na época não era chamado matemática, eram as 4 operações, ciências, história e geografia. Então, o jovem aprendia porque o professor lhe ensinava todo o conteúdo, que na época, graças a Diderot, D'Alembert, os grandes enciclopedistas franceses, a enciclopédia, formada com 33 volumes, que hoje se encontra no Museu do Louvre, ela era de acesso para aqueles homens que eram considerados educadores. Então, todo o conhecimento do mundo ocidental estava resumido na enciclopédia. E Kardec, ele era um indivíduo erudito. Ele tinha uma bagagem de conhecimento fantástica. Isso tudo permitia que ele começasse a ensinar. Só para os amigos terem uma ideia, Kardec desenvolveu um método de alfabetização. E nesse método de alfabetização, ele não só alfabetizava, como também ensinava. O processo de alfabetização, ele não se dá, como hoje, com as crianças com 5, 6, 7 anos. Era mais tarde. Ele não só educava, como alfabetizava e direcionava o indivíduo para algum tipo de profissão. No caso, ele, o aluno Hippolyte, ele vai herdar de Pestalozzi todo o conhecimento que o professor lhe passou, e ele vai reproduzir isso. E se nós buscarmos na história de Kardec, nós vamos ver que Kardec tem vários manuais voltados para educação. Ele era um educador nato. E por ser um educador, ele tinha uma capacidade de perceber as coisas que poucas pessoas tinham. Então, isso é uma coisa importante. Ele tinha uma percepção muito grande e, com isso, ele vai ter sua própria escola. Quando a gente diz própria escola, não é dizer que o indivíduo tenha comprado um prédio. Ele dava aula em casa. Eu diria assim, hoje nós temos as explicadoras. Kardec, ele não era apenas um educador, ele era um explicador. Ele ensinava, ele dava formação básica para que o jovem pudesse, com o passar do tempo, através de um estudo totalmente sistemático, porque não havia os sistemas que nós temos hoje, e o indivíduo ia estudando e aprendendo de acordo com as suas facilidades, predisposições. Então, Kardec tinha a sua escola e se torna uma figura muito conhecida. Quando, na primeira metade do século XIX, ocorre em toda a Europa o famoso fenômeno das mesas girantes.
Fenômeno esse que passa a ser conhecido em vários lugares. As pessoas ficavam maravilhadas com o fato das mesas responderem perguntas. Bom, mas como é que as mesas respondiam perguntas? Esse fenômeno que ele assola Paris e o restante da Europa, ele foi estudado por outros personagens, principalmente pessoas pesquisadores que queriam entender. E nós sabemos perfeitamente que essa invasão consciente do mundo espiritual ao mundo dos homens, essa programação feita pelo mundo espiritual a ponto de chamar a atenção numa das primeiras cidades que cientificamente, historicamente comprovadas como centro cultural, porque Paris era a cidade-luz, não apenas pelo fato de ter sido iluminada, mas pelo fato de ser um ponto de referência de conhecimento. Essa luz aí, não sei se todos os amigos lembram das histórias em quadrinho, quando o personagem tinha uma ideia luminosa, não aparecia uma lâmpada acesa? Pois então, era a iluminação das ideias. Por isso que vem a ideia dos iluministas. Iluminavam o pensamento dos homens diante do período das trevas da Idade Média. Então, essa ideia de iluminação, de iluminismo, foi muito forte, de que eles desejavam lançar uma luz de esclarecimento na mente dos homens, que ainda estava ofuscada por toda a limitação do conhecimento típico da Idade Moderna, que será um desdobramento da Idade Média. Muito bem. Kardec vai ser convidado por um amigo chamado Fortier, se eu não me engano, e esse amigo convida, e Kardec era muito cético. Kardec era um pesquisador nessa época, por volta de 1851, para vocês terem uma ideia. Kardec vinha estudando a respeito de magnetismo. Ele acreditava que esse fenômeno das mesas gigantes era um fenômeno magnético. As pessoas magnetizavam as mesas através do magnetismo de cada um. E era uma coisa que não era muito bem compreendida. Se um dia alguém desejar estudar um pouco a respeito de magnetismo, existe um livro que é vendido nas casas espíritas de Mesmer, que trata sobre magnetismo. Então, até aquele momento, nós vamos, naquele período histórico, 1850, haviam pesquisadores, pessoas que se interessaram, por exemplo, com os fenômenos sobrenaturais das irmãs Fox. Na Inglaterra, nós vamos ter pesquisadores como William Crookes, que vai pesquisar as manifestações de uma médium italiana chamada Eusápia Palladino, que ele utilizava para a materialização do espírito de Kate King. Tudo isso se deu na primeira metade do século XIX. Muito bem, Kardec sabia disso tudo. Isso não era um fenômeno isolado. E como Paris era a capital do mundo ocidental em termos de conhecimento, depois vinha Londres e Nova York, se nós podemos dizer assim, Brasil está fora do mapa aí. Então, nessa época, embora Dom Pedro II fosse um indivíduo visionário, Dom Pedro II viajou até a Europa para conhecer na Feira de Ciências e ficou maravilhado com o telefone. Vejam, telefone. E ele vai trazer para o Rio de Janeiro um telefone, cujo modelo ainda se encontra lá no Museu de Petrópolis, porque Dom Pedro II era um homem visionário, muito curioso, se interessou por fotografia e também pelo aparelho. Existem alguns livros de história que Dom Pedro II ficou maravilhado e disse: esse aparelho fala, e traz dois aparelhos, um para o Museu Imperial de Petrópolis e o outro aqui para o Museu da Quinta Boa Vista, que pegou fogo, que era o nosso Museu de História Natural. Então,
Estou fazendo essa comparação para os amigos entenderem a questão histórica em termos de tempo e espaço. O que vai acontecer? Kardec vai e fica surpreso num salão desse de Paris. Vamos ver uma outra foto, aonde várias pessoas se reuniam, e essas são fotos de época, porque a fotografia na Europa já existia em maior produção por volta de 1880. Algumas dessas fotos são até anteriores, como um desdobramento do trabalho. Se a gente observar pelo tipo de roupa das pessoas, elas se reuniam, se concentravam, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa levitava. Então, nós temos aí exemplos de levitação de mesa. A mesa não só levitava, mas também ela balançava de acordo com o que a pessoa pedia. Vejam que coisa fantástica. E Kardec, mentalmente, sem dizer nada para ninguém, se aproximou de um grupo como um desses que nós estamos vendo na fotografia, e Kardec pensou: se você está me escutando, se mova em direção à porta de entrada. A mesa se levantou com as pessoas e foi em direção à porta de entrada. Kardec ficou boquiaberto, porque ele pensou e disse o seguinte: se você realmente está me ouvindo, venha na minha direção. E a mesa foi em direção a ele. Ele ficou maravilhado com isso. E a partir daí, Kardec resolveu, por intermédio das reuniões particulares que aconteciam nas casas das pessoas, onde já existiam pessoas com habilidades especiais que futuramente vêm ganhar o nome de médiuns, mas eram pessoas com habilidades que permitiam a comunicação entre os dois planos da vida, ou por intermédio das mesas, ou por intermédio das perguntas diretas, aonde o indivíduo incorporava uma entidade e essa entidade respondia. Então, a mediunidade de incorporação é muito mais antiga do que a gente sabe. Provavelmente data da época do Egito Antigo. Nós já temos relatos de pitonisas que, inalando determinados vapores de fumaça, ou na Grécia Antiga, como no oráculo de Delfos, ela incorporava uma entidade e a entidade respondia. Então, através da mediunidade de incorporação, Kardec vai ter respostas que ele fica maravilhado, porque as pessoas que respondiam, assim como as mesas, não tinham condições de dar resposta inteligente. Ou seja, o princípio inteligente que se manifestava através da criança. Porque, por exemplo, as irmãs Baudet, ou Baudin, como falam, uma menina de 14 anos e a outra de 16. A outra mais velha, que era Jafé, que tinha 17 anos, elas não tinham conhecimento para responder aquilo que Kardec perguntava. Então, se não tinha conhecimento, quem é que estava orientando elas? Quando Kardec formulava uma pergunta e já sabia exatamente o tipo de resposta que a mesa poderia dar, a mesa não iria dar uma resposta intelectualizada para Kardec. Tinha que ter uma mente inteligente por detrás daquilo tudo. E aí é que Kardec percebe que existia algo além da capacidade de compreensão normal. E o que seria isso? Seria o próprio homem fora do corpo físico, ou seja, as almas, os espíritos. Dentro dessa visão, nós vamos ter uma mudança completa. Kardec começa a buscar informação. Muitas pessoas, sabendo que Kardec estava interessado, começam a lhe enviar perguntas e respostas que eram feitas nas reuniões domésticas, aonde fazia-se uma sessão, vamos falar o português, claro, fazia-se uma sessão espírita, que na época não tinha esse nome, mas era uma sessão de comunicação espiritual, aonde as entidades que se manifestavam, percebendo a grandeza ou orientados pelo Espírito da Verdade, diziam coisas que Kardec
sabia que eram verdade, que faziam sentido. E todo mundo começou a ficar surpreso, porque aquelas perguntas frívolas, tipo, eu vou casar com quem? Eu vou ganhar dinheiro? Será que minha filha vai arrumar um bom partido? Será que se eu investir na compra dessa loja eu vou ter retorno? As perguntas mudaram de sentido. Aquele tipo de sortilégio tradicional mudou, porque Kardec não perguntava isso. Nós não temos tempo suficiente para explicar, mas quem pesquisa e estuda Allan Kardec, algo realmente fantástico. Eu vou voltar aqui para podermos ver a imagem anterior. A imagem anterior do livro, se desejarem conhecer, Cartas e Crônicas de Irmão X, Humberto de Campos, aonde tem Kardec e Napoleão. Se interessem, procurem, porque vocês vão descobrir que Allan Kardec conheceu Napoleão antes dele reencarnar e tinha como missão dar um continuismo para romper com toda uma estrutura de um modelo arcaico de pensamento, aonde a morte representava o fim. E Kardec vai observar que quem eram os espíritos? Os espíritos nada mais eram do que os próprios homens, fora do corpo físico. Então, quando o espírito estava encarnado, como nós estamos aqui encarnados, ele passa a classificar como almas. E quando ocorre o desligamento do corpo físico, na condição de espírito errante, aí nós vamos ter a expressão espírito. Só para facilitar o entendimento, até porque é assunto muito extenso, eu quero apenas que os amigos possam refletir um pouco a respeito disso. Então, vocês vejam que nessa litogravura do início do século XIX, antes das fotos, as pessoas já se reuniam, porque sabiam que se elas se concentrassem, poderia haver uma manifestação espiritual e na manifestação as mesas flutuarem, girarem. E as mesas girantes, nós temos vários livros aí. Alexandre Akizakov, As Mesas Girantes, nos ajuda a entender o fenômeno que se dava. As pessoas tinham uma visão e, com o passar do tempo, essa visão vai sendo modificada, até porque os pesquisadores, os cientistas vão se interessar um pouco mais. Vamos lá. Então, essas fotos são fotos mais recentes, da segunda metade do século XIX, só para os amigos entenderem que o fenômeno das mesas ele vai diminuindo. Por quê? Porque outras formas de comunicação. A mesa dava uns pulinhos, um pulinho para sim, 2 pulinhos para não, dependendo do desejo das pessoas em querer respostas objetivas. Vejam, tudo isso foi possível porque lá atrás as irmãs Fox, em Hydesville, quando entraram em contato com o espírito de Charles Rosner, que é um fenômeno também muito interessante, elas estabelecem uma forma de contato por pancadas, os famosos raps. Já nesse momento, já é diferente. A mesa, inicialmente eles colocam a mesa e ela flutuava. Depois eles vão pegar uma bandeja, eu podia ter colocado uma foto dessa, aonde nessa pequena bandeja eles fixavam lápis. E as pessoas, em vez de colocar as mãos sobre a mesa, botavam sobre a pequena bandeja. E a bandeja flutuava e escrevia. Porém, com mais rápido do que todos esperavam, o fenômeno da psicografia vai fazer com que o fenômeno da mesa não dure muito tempo. O objetivo das mesas girantes era chamar a atenção de todos, de forma que as pessoas pudessem perceber que uma manifestação sobrenatural estava acontecendo
E essa manifestação sobrenatural, ela tinha como objetivo chamar a atenção dos homens, para que os homens, naquele momento da história, pelo fato que vem a acontecer na segunda metade do século XIX, se voltassem um pouco mais para a espiritualidade, não religiosidade. Religiosidade existia até demais, mas era espiritualidade, porque na segunda metade do século XIX, o mundo ocidental, a Europa, vai conhecer grandes conflitos. No final da primeira metade do século XIX, primeira metade, nós vamos ter o surgimento do socialismo, nós vamos ter a eclosão de manifestações, revoltas na Europa, trabalhistas. Não estou dizendo que isso seja ruim, não. Pelo contrário, o surgimento de Marx e Engels, uma visão nova do homem diante da realidade, porém, já na segunda metade do século XIX, com o movimento de independência dos estados alemães, o movimento de independência dos estados italianos, nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana, vamos ter a Comuna de Paris. E Kardec desencarna 2 anos, ou 1 ano e meio antes de ocorrer a Comuna de Paris, aonde a cidade de Paris ficou sitiada. Isso é um episódio à parte, mas a espiritualidade tinha como algum objetivo chamar a atenção dos homens para que eles se voltassem um pouco para as coisas espirituais e não para os valores passageiros do mundo material. Então, Allan Kardec começa a pesquisar, começa a se interessar, e ele vai acabar nos oferecendo, no dia 18 de abril de 57, daqui a mais um pouco, nós vamos ter 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, né? E tem uma segunda edição. Na primeira edição, era a metade das perguntas, eram 500 e poucas perguntas, 501, uma coisa assim, mas metade. E Allan Kardec, no decorrer do intervalo de 3 anos, quase 3 anos, ele vai melhorar e vai lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos. Essa é a capa, eu consegui, pelo menos para que isso ilustrasse para a gente, a capa do Livro dos Espíritos. Importância. O Livro dos Espíritos é a pedra angular de todo o trabalho de Allan Kardec, porque tudo que nós estudamos dentro da doutrina espírita está associado ao Livro dos Espíritos. Então, é importante? Sim. E a partir daí, Allan Kardec vai fazer o seu desdobramento. Dentro do seu desdobramento, nós vamos ter o Livro dos Médiuns, que vai ser lançado um pouquinho depois. Veja, o Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo está contido no Livro dos Espíritos. Ou seja, as outras 4 obras, porque Kardec, ele elabora o Pentateuco, que são 5 obras. E uma outra obra será lançada posteriormente à sua morte, que é chamada Obras Póstumas. E Kardec, ele vai ter uma preocupação muito grande de deixar todo esse manancial de conhecimento extremamente organizado. E para isso, ele vai contar com a sua esposa. Kardec não tem filhos, ele se casa com uma mulher um pouco mais velha que ele. Nós temos uma foto dela aqui, essa é foto da época, ela vive mais do que Allan Kardec, e Amélie Gabrielle Boudet, ela vai dar um suporte muito grande a Allan Kardec, de forma que quando Kardec estava sendo sepultado, ela estava na Associação Espírita de Paris, representando Allan Kardec. Vejam, se nós pararmos para pensar, ela era um pouquinho mais velha que ele, não muito,
mas tinha uma situação financeira que permitia que ele pudesse trabalhar e pudesse ser o grande compilador. Ele, em momento algum, assumiu a autoria das obras, tanto é que nós colocamos aqui logo no início que ele vai ser o codificador. Nós colocamos aí, ele é o codificador, compilador, mas ele não em momento algum assume ou traz para ele a autoria desse material. Segundo ele, os espíritos orientaram ele. O orientaram e deram a ele a oportunidade de fazer esse trabalho magnífico, que ele lutou arduamente. E em alguns momentos em que Kardec já estava se sentindo até fraquejado, a ponto de parar o seu trabalho, o Correio traz um livro ricamente encadernado do Livro dos Espíritos. E quando ele abre, tem uma carta. Ele lê a carta e fica emocionado. A carta contava o seguinte: um homem ia cometer o suicídio porque estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Se aproxima do rio Sena, estava prestes a pular de uma daquelas pontes, estava chovendo à noite. Quando ele coloca a mão no parapeito da ponte, aonde ele pretendia subir para se jogar, ele vê que tem um objeto. Ele não conseguia ver o que era, pega o objeto por embaixo do braço e vai para um dos lampiões. Quando ele vê que é um livro. E ele resolve levar o livro. Aquilo chama tanta atenção dele que ele pega o livro e leva para casa e vai ver, na luz, o que estava escrito. No livro estava escrito: esse livro salvou a minha vida. E ele resolve ler o livro. E depois que ele lê o livro, ele se transforma. E ele é que manda encadernar o livro para Allan Kardec e endereça o livro encadernado e deixa uma dedicatória embaixo daquela que ele encontrou, dizendo: e a minha também salvou. Kardec, quando recebe esse livro ricamente encadernado, com duas dedicatórias de duas pessoas que ele nem sabia quem era, agradecendo pelo que ele havia feito, ele teve a certeza que o seu trabalho não era em vão e que ele deveria continuar trabalhando, mesmo com as dificuldades, porque uma das coisas que o colocou muito para baixo foi quando ele enviou um grande lote dos seus livros para a Espanha. E os livros foram interceptados no meio do caminho, o livreiro que encomendou não recebeu, é chamado de auto de fé. Não sei se os amigos conhecem, existe um livrinho que conta essa história, aonde elementos da igreja tinham olheiros no correio, interceptaram os livros de Kardec e os queimaram em praça pública. Kardec ficou extremamente para baixo, depressivo, deprimido, melhor, por conta disso. Porém, a coisa surtiu um efeito que a igreja não esperava e Allan Kardec muito menos. As pessoas começaram a ter a curiosidade de saber o que eram aqueles livros que foram queimados em praça pública. Resultado, a queima dos livros funcionou como uma divulgação que Kardec não esperava. Então, isso tudo é uma grande bola de neve que permite que Allan Kardec desenvolva o seu trabalho e, graças ao espiritismo que foi transplantado para o Brasil, muitos podem perguntar, e o espiritismo na França? Ele nasceu na França, mas a árvore do espiritismo veio para o Brasil. E aqui no Brasil, nós tivemos toda essa informação a ponto de Humberto de Campos, né? Vamos voltar aqui, peraí. Humberto de Campos, como eu estou falando, ele psicografou
por intermédio do Chico Xavier, esse trabalho fabuloso. E uma dica para os amigos: leiam os trabalhos de Humberto de Campos, ou mais conhecido como Irmão X. Leiam, porque muitas das vezes a gente se surpreende. Por intermédio de Humberto de Campos, Chico Xavier deixou para nós depoimentos muito interessantes, mas muito interessantes mesmo, como, por exemplo, o do incêndio do Circo de Niterói. Esse é um deles. Então, para que a gente possa ir finalizando, porque o nosso objetivo é fazer uma singela homenagem ao nosso querido Allan Kardec, né? Kardec, para irmos fechando todo esse trabalho, esse nosso encontro, nós temos no cemitério de Père Lachaise um dômen em homenagem a Allan Kardec. Eu até no início me questionei, mas por que eles fizeram isso? Porque numa das encarnações de Kardec, Kardec foi um druida. E esse nome Allan Kardec se refere a essa encarnação. E se os companheiros procurarem na internet, vão ver que muitos brasileiros visitam esse dômen lá no cemitério de Père Lachaise. Me parece que ele não foi sepultado nesse cemitério, mas seus restos foi trasladado para esse cemitério aí. E para que a gente possa ir finalizando, devemos a Allan Kardec essa ideia. Existem frases de Kardec que elas são, digamos assim, de efeito. Eu tenho um companheiro no Consolador que ele diz: às vezes a gente tem que pegar frases bombásticas de efeito daqueles que nos legaram todo esse conhecimento. E essa é uma delas. Qual o grande legado de Kardec para nós? Se nós já existíamos antes da criação do corpo orgânico que estamos ancorados, e vamos continuar existindo após a morte desse corpo físico orgânico, nós somos imortais. E se somos imortais, se já existíamos antes, e vamos continuar existindo muito tempo depois, eu poderia, então, partir desse princípio. Eu preciso me preocupar com o amanhã. Porque se eu estou vivendo hoje as consequências de algo que eu tenha feito em vidas anteriores, o que eu estou semeando hoje é o que um dia eu vou colher. E provavelmente eu estou colhendo hoje o que um dia eu semeei. Essa é uma ideia que Allan Kardec nos chama a atenção para a nossa grande responsabilidade reencarnatória. Nós somos herdeiros de nós mesmos e nós, de uma certa forma, deixaremos como herança para nós mesmos as nossas atitudes. O que eu hoje estou semeando, numa futura encarnação eu vou colher. Isso é fundamental porque nos ajuda a entender a grande dificuldade que nós somos portadores. Aquela ideia materialista que vingava no século XIX, principalmente no final da primeira metade, quando eu comentei aqui, quando Marx e Engels lançam o Manifesto Comunista, onde as pessoas começam a lutar por um mundo melhor, mas acontece que o materialismo, a industrialização voltada para a guerra, quem estudar um pouquinho vai ver que a unificação alemã, envolvendo a França na famosa Guerra Franco-Prussiana, leva a guerra aos subúrbios de Paris. Paris vai ser sitiada. Allan Kardec, a rua que Allan Kardec morava, ela vai ser bombardeada. Allan Kardec desencarna 1 ano e meio antes da Comuna de Paris. Então, a gente sabendo disso tudo, a gente vê que a espiritualidade ela tinha uma preocupação muito grande, que Allan Kardec terminasse esse trabalho de cunho moral para que ele pudesse um dia nos influenciar, como nós estamos aqui conversando, de uma maneira simpática, tá? Para que os companheiros da doutrina, companheiros da convivência da Casa Espírita, entendam
que todo o trabalho que hoje nós temos no Brasil, antes e depois de Chico Xavier, os espíritas que antecederam Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, as pessoas se esquecem que Eurípides Barçanufo foi, digamos, uma pedra angular em Minas Gerais, um pouco antes de Chico Xavier. Quando Chico Xavier nasceu, Eurípides já era um homem feito. Chico Xavier nasceu em 1910, Eurípides desencarnou em 1918. Então, Chico Xavier tinha 8 anos e Eurípides Barçanufo realizava fenômenos de materialização, de desdobramento fantástico. Isso tudo só foi possível porque Allan Kardec criou as condições através da codificação que nos deu oportunidade para ter esse elemento básico de reflexão, porque senão isso tudo ia cair do esquecimento. Levando em conta a história do Brasil, levando em conta que nós tivemos uma grande influência afro no Brasil, principalmente com a vida dos escravos para Rio de Janeiro e Salvador, muitas manifestações espiritualistas ocorreram no interior do Brasil. Provavelmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e caíram no esquecimento, porque eram consideradas coisas sobrenaturais e ninguém tinha uma visão científica para estudar. Hoje, se nós temos essa visão científica, se é possível você conhecer um nome como Ana Prado e saber que era uma médium que se dedicou a materializações, isso foi possível porque Allan Kardec nos legou esse conhecimento, porque isso tudo, senão, cairia no esquecimento e, infelizmente, nós não iríamos ter a oportunidade de hoje estar batendo esse papo fraterno com os amigos. Bom, nós vamos finalizando. Eu peço ao meu amigo Ricardo para descer o PowerPoint para que a gente possa agradecer a todos por esse encontro de paz e de luz, essa nossa singela reflexão, que é um assunto extremamente vasto. Há momentos que a gente se perde até pelo volume de informação. É tanta informação que a gente se perde. Eu só tenho a agradecer e desejar a todos os amigos que acharem esse nosso singelo estudo útil, que aproveitem da melhor forma possível. Que Deus abençoe a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. E todos tenham um dia de paz e de luz. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.